filosofia de vida, e vamos então ouvi-lo na sua palestra, cujo tema é Educação Libertadora. Lembrando que essa palestra é uma homenagem pelo Dia do Professor, que foi no dia 15 de outubro. Passo a palavra para o companheiro Nilton Cury. Companheiros, essa é uma obra é um trabalho de reflexão. Um trabalho de reflexão, porém inspirado em 4 grandes mestres que têm me inspirado pela vida fora: Jesus Cristo, o Buda, o Krishna e Krishnamurti. Como vocês vão ver, todo o trabalho está fundamentado nas lições desse mestre. A tese central diz: o que sempre se fez e ainda se faz no mundo inteiro, sob o título de educação, de fato mesmo não corresponde ao verdadeiro significado de educação. É, em poucas palavras, simples conjunto de instruções destinadas a habilitar o aluno ao exercício de uma profissão. Educação, no sentido superior do termo, significa uma revolução a ser realizada por cada pessoa em sua própria mente, visando libertá-la da estrutura incompleta, contraditória, conflitante, culturalmente construída ao longo de talvez 2 milhões de anos. A estrutura mental repassada de geração a geração condiciona nosso modo de pensar e, por consequência, as reações com valores artificiais, idealistas, gravados no consciente e no subconsciente de cada um. Sabe-se bem, valores idealistas não expressam uma realidade. O ideal não é o real. É a compreensão integral da verdade acerca daquilo que pensamos, sentimos, dizemos e fazemos que nos leva a entender as limitações e conflitos da mente, a fim de realizar sua libertação. Essas citações que eu faço agora não tem nenhuma conotação religiosa, é simplesmente filosófica. De Jesus, o exterior temporal intelectivo não faz o interior intemporal transcendente. É o interior que faz o exterior. A verdade está dentro de vós e não em valores externos. Batei na porta certa e ela se vos abrirá. Aquilo que é elevado aos olhos humanos é abominável perante a eternidade. O reino da verdade não virá com mostras exteriores. Eis que está dentro de vós. De J. Krishnamurti. O intelectualismo não é apanágio de inteligência e sabedoria. O autoconhecimento é a porta de acesso à sabedoria. De Krishna, aquele que assume a consciência transcendente compreende de imediato a verdade. A pessoa liberta é iluminada pela sabedoria. A ela se revela tudo, assim como o sol ilumina tudo durante o dia. Quando tiveres ultrapassado a densa floresta da ilusão, não darás ouvido ao que se ouviu, nem ao que se há de ouvir. De Siddhartha, o Buda. O meio para a libertação mental, para a sabedoria, é o autoconhecimento. Erro mais sutil é acreditar que o intelecto é capaz de nos levar à verdade. Nota:
Os qualificativos intemporal e eterno significam fora do tempo, desvinculado do tempo. Em geral, a gente vê essas palavras no sentido de pelo tempo afora, mas a palavra eterno significa fora do tempo. Justificação da tese central. Ninguém nasce com intelecto estruturado. Ele se forma e se estrutura com base nas memórias acumuladas, certamente desde os primeiros registros advindos das experiências pessoais. Dentre os registros armazenados na memória, há aqueles que, por alguma razão, verdadeira ou falsa, são guardados como referência para orientar o pensamento na interpretação das relações futuras. São as referências ou valores mentais, conscientes e subconscientes, determinantes de nossas decisões. Contendo densa carga de significados emocionais, os valores cristalizados na mente nos impulsionam, por vezes, a tomar decisões em contradição com a realidade dos fatos, gerando deste modo conflitos, às vezes graves, nas relações. Os valores de memória derivam, pois, de nossas experiências de vida e de heranças culturais, das quais derivam o modo de pensar. Por exemplo, o método cartesiano, de natureza mecanicista, recomenda primeiro dividir um processo em tantas partes simples quanto as necessárias, para se estudar cada uma das partes em separado e, por fim, compreender a síntese do conjunto. E sempre se pensou assim: busca-se compreender a realidade fragmentando os conjuntos de fatos. Ora, este modo de pensar somente tem validade para processos de estrutura mecanicista, cujas partes se articulam umas às outras para formar um sistema. É o que se faz, e com resultados eficazes, no estudo de física, matemática, química, biologia, astronomia, processos mecânicos, elétricos, eletrônicos e demais atividades do domínio temporal. De outro lado, os processos complexos, a exemplo dos sociais e humanos, relações políticas, econômicas, comunitárias, ambientais, atividades mentais e psicológicas, não constituem desenvolvimentos regulares mecanicistas. Processos complexos fluem de modo aleatório, o que significa caótico, não ordenado, imprevisível. Logo, não é possível entender as realidades complexas mediante o uso do intelecto, porque o modo intelectual de pensar, fragmentário, regular, não o permite. A natureza dos processos não lineares, cujos fatores interagem entre si de modo irregular e indeterminado, impede sua compreensão intelectual. Então, o que fazem os teóricos das áreas sociais e humanas, cujos campos de estudo abrangem processos essencialmente complexos? O que fazem sociólogos, cientistas, políticos, psicólogos, antropólogos, metafísicos, tentando superar essa dificuldade? Em geral, nesses campos, pensa-se sobre modelos de desenvolvimento identificados em outros processos e sobre eles se fazem interpretações. Formam-se juízos de valor para se interpretar outros processos semelhantes. Nascem assim os construtos ideológicos. Objeções ao emprego de ideologia como forma de pensar. Primeira, a ciência moderna, em particular a mecânica quântica, não reconhece a existência de leis verdadeiras a regularem os processos, em particular os complexos. Segundo, a teoria do conhecimento não reconhece o valor de ciência nos construtos ideológicos.
Ele seria uma espécie de teoria provisória à espera de algum saber consistente, capaz de lhe assegurar veracidade, o que de fato nunca acontece. Os ideólogos se valem de ortodoxias, isto é, crenças idealistas não comprovadas pela realidade dos fatos, na tentativa de ajudar a justificar suas crenças. Exemplo: a crença na democracia como regime político modelar ainda hoje não é mais que um ideal, uma vez que as experiências já realizadas não se podem classificar de democráticas. Com efeito, o lema liberdade, igualdade e fraternidade continua a existir muito mais nos discursos, na propaganda, do que na realidade. As ditas práticas democráticas não conseguiram resolver nenhum dos candentes dramas humanos. As guerras ainda não foram extintas. A destruição da natureza prossegue, lamentavelmente. Há milhões e milhões de crianças abandonadas nos bolsões de miséria de todo o mundo. A escalada da violência e do tráfico de drogas aumenta dia a dia. A ameaça de guerra nuclear paira sobre nossas cabeças. Entre as nações, há mais competição e desconfiança que cooperação. Quarto, diz Máximo Palmerini, especialista em ciências cognitivas: vivemos de ilusões cognitivas. O que conhecemos melhor nos parece provável. Somos péssimos analistas de probabilidades e riscos em todos os setores. Nosso cérebro aprendeu a manipular as certezas e não as incertezas. Em sociedades complexas como as nossas, essa limitação pode ter consequências muito desfavoráveis. Os processos complexos variam de um instante para outro, porque variam assim os fatores atuantes ao fluir dos fatos, o que impede o seguro conhecimento a priori do que acontecerá em futuro próximo ou remoto. Se não se pode fazer previsões seguras sobre o evolver da realidade, que significado tem o tempo? Segundo Einstein, tempo é condição na qual vivemos. Não é condição na qual vivemos, mas o modo segundo o qual pensamos. Então, pode-se dizer que nossas esperanças acerca de um futuro promissor ou crítico para a humanidade se acham no imaginário tempo psicológico, gerado em nossas crenças, esperanças e desesperanças. Tempo psicológico não é real. De fato, ninguém tem condições de antecipar o que acontecerá no futuro, e aqueles que tentaram caíram em descrédito. Tudo o que se pode fazer para se ter uma indicação acerca do porvir, próximo ou remoto, de um processo complexo, ainda que não absoluta, é raciocinar a partir de cenários de incertezas. E o instrumento lógico de que dispomos para isso é o cálculo das probabilidades, capaz de indicar o grau de probabilidade de um evento acontecer em determinado lugar e em certo momento. Na intenção de ajudar a compreender os desenvolvimentos complexos, os teóricos criaram ortodoxias, conforme são exemplos o determinismo histórico, a mecanicidade das reações mentais e a refutação do livre-arbítrio de Freud, a teoria marxista de evolução da sociedade. Diz Krishnamurti: a ortodoxia se estabelece quando a mente e o coração fenecem. A saber, quando não se encontram respostas seguras aos problemas da vida, da sociedade, alguém adota uma explicação teórica de aparente lógica até que alguém negue sua validade. Revelam os grandes mestres: a compreensão dos processos complexos da vida há de dar-se de momento a momento, porque a verdade transcendente é nova a cada momento novo.
E Jesus nos oferece um exemplo concreto de como pensar um processo complexo. Isso aí as universidades, as escolas não ensinam. Diz Jesus, uma árvore pode perder um ramo, e mesmo assim continuará viva, mas não se lhe retire a seiva, que a árvore morre. O ramo é um particular do conjunto árvore, enquanto a seiva é a essência da vida da árvore. No instante em que falta a seiva, a árvore começa a morrer. Conclusão: os complexos problemas da vida hão de ser compreendidos não por fragmentação, por meio de regras, de leis, de uma ortodoxia, porém mediante a identificação da essência do processo que nos há de conduzir à compreensão integral de sua totalidade, de momento a momento. A essência é a única característica do processo que guarda a sua natureza intrínseca e se mantém ativa ao longo do desenvolvimento do processo. Isso a gente não aprende na escola, as universidades também não ensinam. Na essência dos processos de preconceito de cor, de raça, de classe social, de profissão, não está a intenção de desmerecer o outro para impor sua vontade, sua personalidade ou ego, a fim de alimentar sua autossuficiência, seu autoritarismo. A essência do anseio de poder não está escondida a exaltação do ego, a demagogia, a liderança para o lucro pessoal em primeiro lugar. Na essência das guerras não impera o desejo de conquista, de dominação, e os impulsos mentais geradores desse estado não se devem ao medo patológico, à procura de estabilidade e segurança psicológica. Eis as razões por que até hoje a humanidade não conseguiu resolver nenhum dos mais críticos problemas. A explicação é óbvia. Aprendemos a pensar a vida mediante fragmentos dos processos, destruindo assim seu significado integral, verdadeiro. A natureza, a humanidade e a vida são uma totalidade e, como tal, devem ser consideradas. Não será mediante análises fragmentárias, sempre egoístas, que iremos encontrar soluções para os críticos problemas de ordem global. Significado real de educação. Face ao exposto, é de se compreender que o intelecto, limitado, mecanicista, contraditório, não tem condições de resolver os complexos problemas humanos. A sequência interminável de guerras desde o primeiro estágio da civilização, quando as mulheres integrantes de grupos oriundos de tribos primitivas descobriram que o plantio de sementes de cereais faria multiplicá-las à base de 1 por 1000, e que alguns animais ferozes foram domados pelos homens, originando assim a atividade do pastoreio. Pois foi nesses tempos que a cobiça de pastores nômades levou-os a invadir áreas de produção dos agricultores para saquear o produto do seu trabalho. Desde então, guerras de conquista de territórios, posições e materiais de estratégia, de exploração da mão de obra feita escrava, de divisão e domínio das terras pelas oligarquias, não cessaram jamais. Se antes, durante a época das tribos primitivas, houve alguma consciência de vida comunitária, esta foi extinta no advento da civilização. A divisão dos territórios dividiu também os povos. E as guerras se encarregaram de fazer gerar o ódio entre vizinhos, cujas práticas e consequências se refletiram pelos tempos afora. E as guerras de conquista prosseguiram com as cidades-império. Então, iniciou-se a era do poder do mais forte, para os quais não havia obrigações, leis nem limites.
Esta condição obrigou as potências de todos os tempos a desenvolver equipamentos bélicos cada vez mais destruidores, visando pressionar e aniquilar outros povos. Em nossos dias, vive-se o limite do absurdo. Potências bélicas dispõem de arsenal nuclear capaz de destruir a vida na Terra por até 100 vezes. Quer dizer, não bastaram as mortes estúpidas com as bombas lançadas sobre a cabeça de quase 200 mil pessoas, entre civis, crianças inocentes, em Hiroshima e Nagasaki. As grandes potências, governadas por muitos intelectuais, assessoradas por renovados estrategistas de política e de guerra, não conseguiram eliminar as guerras do mundo, as misérias do mundo. Conclusão inevitável: intelectualismo não é bastante para resolver os reais problemas humanos. A formação da estrutura mental resulta sempre de experiências pessoais incompletas e mal compreendidas, e da herança de valores culturais aparentemente inocentes, mas na essência contraditórios e destrutivos. Não é difícil, então, entender por que paira na mente de cada um certa incompletude ou vazio psicológico, que reflete permanente condição de insegurança e incerteza, conflitos e medos patológicos. Confuso e sem saber como transcender esse estado mental, é comum o indivíduo apelar para alguma rota de fuga, como os vícios, da bebida desmedida, do consumo de fumo, da praga da droga, do jugo do jogo, do ter para ser, das festas funestas, da vitória sem glória, do sexo sem nexo. Não é demais afirmar que, quando uma pessoa procura outra para uma vida comum, ela está buscando encontrar no outro ou outra aquilo que lhe falta para preenchimento psicológico. Por sua vez, a outra ou outro espera a mesma coisa. É a isso que chamamos amor, felicidade. De fato mesmo, são formas de tentar preencher a incompletude mental. Agora, educação libertadora. O que deveria ser a educação libertadora? Do exposto se entende que a educação de verdade há de conduzir ao autoconhecimento, que significa a libertação mental dos valores artificiais, idealistas que estruturam e dominam a atividade mental. Libertamente é possível o indivíduo ascender ao estado de plenitude da consciência, onde impera a virtude sublimada, cujas facetas são chamadas grandes virtudes: paz, justiça, moral, amor, sabedoria, fé, que só podem existir em alguém de modo integrado, formando uma totalidade. Quer dizer, não pode, essa virtude não pode ser fragmentada, mas nós vemos, por exemplo, jovens carregando cartazes, outro ele fala, essas coisas só existem em alguém de maneira integrada, não podem ser separadas. Isso é o que ensinam os grandes mestres. Tirou todos os procuradores Então, aquilo que chamamos paz, justiça, moral, amor, sabedoria, fé, assim, fragmentadas, via de regra, são simples qualidades mundanas, inferiores a um grão de mostarda. E tudo que fazemos na terra, se não estiver inspirado na virtude eterna, nenhum valor terá perante a eternidade. Conhece-te a ti mesmo, divulgado por Sócrates, é a porta aberta à revelação da consciência transcendente, da sabedoria superior. Mas para dar-se o despertar da superior consciência, é preciso que a mentalidade especulativa, tagarela, cesse de especular, fantasiar a realidade.
Em pleno silêncio mental, a consciência superior revela-se em plenitude e manifesta sua imensa capacidade criadora. Nesse momento, o intelecto e assim o ego para de dominar a mente. Inspirada na virtude sublimada, a pessoa há de cometer erros e equívocos, mas jamais cometerá erro de má fé. Então a pessoa pode se considerar muito honesta, mas enquanto cometer erro de má fé, não pode se considerar virtuoso, né? Pessoa, o erro de equívoco é tolerável, o erro de má fé não é tolerável nem aqui, nem na eternidade. A beleza do viver está no fato de ser a vida nova a cada novo instante. Mas é preciso ter mente liberta para que os olhos de ver vejam e os ouvidos de escutar escutem em plenitude o esplendor da vida. Por tudo o que se disse, é fácil concluir. A educação libertadora há de iniciar pelos educadores, pais, professores, comunicadores de massa. Apenas para concluir, os versos de Shakespeare. E todos os nossos ontens têm alumiado os touros a caminho do pó. Extinguiu-se a breve vela. A vida não é senão uma sombra que caminha. Um pobre ator que se pavoneia e preocupa em sua breve hora sobre o palco, e que depois não é mais ouvido. É um conto contado por um idiota cheio de som e de fúria, que não significa nada. Parabéns, companheiro, muito pela sua brilhante palestra, o seu trabalho filosófico e de muita cultura merece ser relido. O trabalho que o companheiro, inclusive, distribuiu para todos os companheiros. Neste momento, eu quero, em agradecimento, me conferir um certificado pela palestra proferida no dia de hoje, com o título Educação Libertadora, em homenagem ao Dia do Professor, comemorado no dia 15 de outubro.